Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de um anime que dividiu muitas opiniões. Ele estreou recentemente e muita gente amou o primeiro episódio dele e outros detestaram. Mas eu te digo que você deveria dar pelo menos uma chance. Porque ele já mostrou algumas coisas bem diferentes e também porque ele abriu um leque de possibilidades. Então, nesse vídeo, eu vou falar exatamente sobre esse anime e o porquê que o futuro dele ainda é tão incerto e o porquê que você deveria dar uma chance pra ele. E também vou trazer um outro anime bônus que também vale a pena dar uma olhada, beleza? Então, bora lá! Então galera, o anime que eu tô me referindo e que eu quero falar com vocês é Sasaki to Pichan. E eu já imagino que muitos de vocês estão pensando assim: ah, mas essa parada doida, esse anime tosco. Calma que eu vou te explicar o porquê que ele tem umas coisas diferentes e também o porquê que ele ainda tá tão aberto, porquê que ele ainda é tão enigmático, mesmo após o primeiro episódio, beleza? Então vamos entender isso falando um pouco da história desse anime. Bora lá! Então galera, o anime acompanha a história de um protagonista que é um cara de 39 anos. E essa já é a primeira diferença, porque estamos acostumados normalmente a ver isekais no qual o personagem, o protagonista, é um garoto jovem, né, adolescente ou adulto jovem. Só que dessa vez não, dessa vez é um cara bem mais velho e que tem realmente a mentalidade de um cara mais velho. Então assim, isso muda tudo. E isso é um primeiro ponto que deixa o anime um pouco diferentão. Porque assim, quando você tá vendo um jovem, normalmente ele tá na fase rebelde, ou é aquela fase cheia de esperança, sabe? Ou é aquele cara revoltado, frustrado. Enfim, vocês entenderam, né? Coisa de adolescente. Já nesse anime, não é um cara cheio de esperança, não é um cara revoltado, frustrado, não, é um cara que já aceitou. Ele já tá na fase de aceitação, sabe? Um cara que tem uma vida lixo, uma vida porcaria. E que ele já aceitou isso, ele já aceitou que a vida dele seria trabalhar em um emprego mais ou menos, tirar o sustento dele, e é só isso mesmo, que ele não tem dinheiro pra praticamente nada, é só lá sobrevivendo, trabalhando pra caramba, pra poder ganhar um dinheirinho pra comer, pra pagar as contas, e só isso. Então ele é um cara já conformado com uma vida medíocre, podemos dizer assim. E aí, um dia no trabalho, ele fica vendo que o pessoal lá tinha pet. Tinha animaizinhos, etc. E aí ele resolveu ter um também. Só que, já que ele não tinha dinheiro, ele não conseguiu comprar um cachorro, uma coisa assim, porque é caro de comprar e é caro de manter. Então ele falou, não dá pra comprar um cachorro, então ele achou um passarinho qualquer. E ele comprou o passarinho. Acontece que quando ele leva o passarinho pra casa, já mostra o primeiro tipo de isekai que tem nesse anime, que é meio que um isekai invertido. E galera, eu vou simplificar, vai ser tudo isekai, tá? Porque eu sei que tem subgêneros, quando o cara morre, vai pra outro mundo, enfim. Eu sei que tem subgêneros, mas só pra gente conversar melhor, pra todo mundo entender, vai ser tudo isekai, beleza? A história do passarinho meio que já é um isekai, porque ele veio de outro mundo. Então sabe aqueles animes, tipo o isekai do porco, que o cara morre e vai como porco? Sim. Então, ele por algum motivo era um mago no outro mundo, ou algo assim, e tá no corpo de um passarinho no nosso mundo. Então meio que é um isekai invertido. Alguém que sai do mundo de fantasia pra vir pro nosso mundo. E esse passarinho consegue levar ele para o outro mundo. E aí vira um isekai normal, né? O isekai que a gente tá acostumado. E esses pontos que eu já falei, como por exemplo a idade dele e esse duplo isekai, já é um pouquinho diferente. Mas, logo de início, o anime parece que vai para uma direção que seria ele tentar ir para o outro mundo e viver uma vida melhor lá. Conseguir dinheiro, ficar rico, abrir um empreendimento. Ele até abre, no primeiro episódio, já meio que um restaurante. Então, tudo dá a entender que a maior parte da vida dele vai ser no isekai, no mundo alternativo, certo? Tanto que ele começa a aprender magias com o passarinho e por aí vai. E inclusive esse negócio dele ir para um outro mundo para tentar ganhar dinheiro me lembra um outro isekai que foi muito bem executado, que era chamado de Rougoni Sonaete. Algo assim, não sei se você vai lembrar, Osvaldo. É da menininha lá? É, a menininha que ia com as armas pra... partes íntimas do gato lá? Isso, é esse mesmo. Se vocês não conhecem, vai estar aqui na tela enfim, o pôster, alguma coisa do anime pra vocês saberem qual é esse anime que eu tô falando. Mas até lembra muito mesmo esse ponto dele de ir pro outro mundo pra tentar ganhar dinheiro. E aí eu sei o que muitos estão pensando, né? Porque até o Osvaldo mesmo falou agora, há pouco pra mim, que já achou estranho essa sinopse porque é um isekai
isekai do passarinho e depois o isekai do cara no outro mundo. Então virou um isekai invertido, depois um isekai normal, né? Ele já achou estranho, mas calma que fica mais estranho. Por quê? Porque do nada, o anime te direciona de novo para o nosso mundo. E parece que ele tá fazendo todas as tramas no nosso mundo. É, porque, veja bem, eles começam a apresentar uma menina que tá desde o começo lá, mas ela começa a ter mais destaque na parte final, que é aquela menina que fica sempre sentada no lado de fora, perto da casa dele, quando ele vai entrar na casa dele, tem sempre uma menina sentada perto da porta dele. E aquela menina é meio yandere, tipo, é meio bitolada. Você dá pra ver o momento lá no anime, vou pedir pro editor colocar a cena que ela fica meio doidona aqui, porque ela acha que ela fica querendo saber quem era a mulher que tava saindo. Então, ela é meio yandere. E pelo tanto de vezes que ela apareceu, ela não parece uma personagem que vai sumir. Ela parece que vai ser recorrente. Ora, é mais um personagem recorrente no nosso mundo. E depois, pra piorar, ele tava andando na rua e ele vê um cara com poderes no nosso mundo, né? Que ele podia mover, tipo, moldar a própria carne, assim. Ele faz uma arma à beira de matar uma mulher. E aí, na hora que ele vai matar a mulher, ele usa uma magia e protege ela. Só que depois ele descobre que essa mulher trabalha para uma organização do governo que tenta catalogar todo mundo que tem poderes e combate alguns que são fora da linha, né? Que não anda conforme a música toca. Então, assim, você começou a perceber que parece que a maior parte das coisas vão acontecer no nosso mundo normal? Como se ele tivesse ido para o mundo de fantasia para aprender a magia e depois voltar? E daí já vem um monte de mistérios, um monte de coisa que eu não entendi, que eu vou explorar com vocês mais no final do vídeo. Mas isso daí parece Mirai Nikki, não? Daqui a pouco vai ter poderes, o pessoal com poder lutando entre eles aí. E eu tô pensando, essa é uma possibilidade que eu vou até comentar mais daqui a pouco. Porque sim, pode parecer mesmo uma galera lutando. E a menina yandere até lembra, não pela cor do cabelo, mas até lembra um pouco a Yuno Gasai de Mirai Nikki. Não é tão diferente não, vocês vão ver. Então assim, isso me deixou também um pouco curioso com o futuro do anime. Fora também que vocês viram, né, que no final do anime, no final do episódio, ele entra na casa dele e o passarinho logo já se comporta de forma estranha e eles descobrem que o governo está espionando ele, botou uma escuta, né, dentro do quarto dele, o que assim, o cara do governo deu uma justificativa, não, era pra saber se não é alguém que odeia a gente e tudo mais. Aham, sei. Mas é estranho, não é? É estranho. Então assim, nesse final, me deixou uma sensação um tanto assim, que me deixou numa dúvida, na verdade, porque eu não sei muito bem que direção que esse anime pode tomar. Ele pode pegar um lado muito mais tenebroso do que a gente pensa. Cara, uma yandere, que pode ser muito doida. Um governo ali que pode estar querendo botar ele na rédea, porque ele tem poder. Nós não sabemos o que vai acontecer, quem são aqueles caras com poderes que estão aparecendo, não sabemos. Esse anime pode ir por um caminho muito mais sombrio do que a gente pensa. Ou ao mesmo tempo pode ficar mais focado numa yandere mais engraçadinha e o passarinho e ele indo pro outro mundo, abrindo restaurante e ficar numa coisa mais leve. Então esse é um dos grandes mistérios, mas não para por aqui. E agora eu vou falar de algumas dúvidas que ficaram e que foi por causa delas que eu gravei esse vídeo. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, será que eles vão contar a história do passarinho? Quem era esse mago? O que aconteceu? Segundo, aonde que vai se desenrolar a maior parte da história? Vai ser mais no nosso mundo ou mais no mundo alternativo? E outra coisa, quanto àqueles caras com poderes, será que esses caras fazem o mesmo caminho que o protagonista? Porque o protagonista ganhou poderes. E ganhou aonde? No outro mundo. Né? Tudo bem que ele podia usar esses poderes aqui no nosso mundo. Mas será que tem alguém do outro mundo vindo pra cá e ensinando poder pra eles? Ou será que eles estão indo para um outro mundo, aprendendo os poderes e voltando? Né? Ou será que eles são humanos meio que geneticamente alterados que podem usar magias? Como que funciona isso? Entendeu esse mistério? Porque assim, a gente não sabe ainda. E se você fizesse essa linha, se o autor fizesse essa linha entre os dois mundos, algo mais fácil de transpor, seria muito interessante. Porque eu não lembro de um isekai onde várias e várias pessoas passam de um lugar para o outro. Normalmente é o protagonista em um grupinho ou só o protagonista. Nesse caso, imagina se tem gente vindo do outro mundo ensinando habilidades pra gerar um caos. Eu não sei se é isso, mas que ficaria muito interessante se fosse isso. Ficaria. E outra coisa,
E aquela menina, aquela Yandere, já que deram tanto destaque pra ela, será que ela vai ser só um alívio cômico, uma doidinha? Ou será que ela vai ter poderes? Ou será que ela vai entrar na trama de alguma forma? Né? Porque, tipo, a Yuno Gasai de Mirai Nikki, que o Oswaldo bem lembrou, não tinha poderes. Mas era terrível. Né? Metia facada sem dó nem piedade. Então esse é um mistério também que eu acho muito interessante. E também quanto ao governo, porque no episódio, aquela menina que trabalha pro governo e um outro cara também falaram que esses humanos só têm uma habilidade, enquanto o protagonista tem várias. É tipo um mago completo. E, aparentemente, eles dizem que esses caras são uns diferentões. E só isso. Mas será que é só isso mesmo? Será que o governo não sabe do porquê que eles só têm uma habilidade? Será que o governo não sabe do outro mundo? Será que não tem dedo deles nessa mudança de mundos? Será que são eles que estão chamando gente ou mandando gente pra lá? Nós não sabemos. Então, assim, por mais que aquele primeiro episódio tenha desagradado muita gente, vocês percebem que a história praticamente não começou? Que você não consegue ainda vislumbrar muito bem o futuro da obra? E é por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu não achei o episódio ruim, sinceramente. Eu até achei legalzinho. E, principalmente, eu tô chamando a atenção porque ele pode surpreender. Não quer dizer que vai, ou que é uma aposta minha. Mas é um anime que me deixou muito cabreiro, muito preocupado, muito assim, preocupado de uma forma positiva, certo? Me deixou assim, falando, olha, tem como ir pra um rumo muito bom isso aí. Certo? Então foi por isso que eu gravei esse vídeo. Sim, ele fez uma apresentação de mundo muito boa. Não é? Mostrou já menina doida lá, mostrou o governo, mostrou outro mundo, mostrou um monte de coisa. Achei interessante. É um bom isso aí, porque o Oswaldo não viu o episódio ainda. Ele tá conhecendo o anime junto com vocês, basicamente. Mas, vai ver, Oswaldo? Vou, gostei. Então, convenci o Oswaldo, tá vendo? Eu espero que tenha convencido vocês a dar uma chance também. Então, como prometido, eu vou falar de um outro anime também, que é o Nozoman Fushi. E esse anime tem mais ou menos a mesma pegada do Pichan, isso no sentido de que eu não sei o que vai acontecer, beleza? Mas ele mesmo, o estilo dele parece um pouco diferente. Ele conta a história também de um cara um pouco mais velho, mas que é extremamente frustrado também. Só que o caso dele é porque ele tá há 10 anos como um aventureiro, só que ele não desenvolve. Ele continua só matando goblins, slime, porque ele não tem talento. E aí, um dia ele perdeu o juízo, viu na masmorra lá no labirinto que ele vai, um buraco na parede, e resolveu se consagrar. Agora se consagro, agora eu vou lá. Ele entrou, deu de cara com um dragão, mas que parece um celestial, né? O bicho é muito esquisito, tem até braço, assim. Tipo, braço mesmo, né? Aqueles bracinhos de jacaré ou de dragão, não. Pata não, é braço mesmo. E aí ele morre pro dragão e volta como esqueleto. E a partir desse momento, ele vai tentar voltar ao mundo dos vivos. Basicamente, ele vai ficar matando criaturinhas lá e tentando pegar meio que uma energia vital, como se fosse uma mana, que vai fazendo ele passar de nível e virar mortos-vivos mais poderosos. Porque lá tem uma coisa chamada evolução existencial. Porque, veja o seguinte, nesse mundo, um monstro menor pode virar um monstro maior, um monstro diferente, mas da mesma classe, desde que seja mais ou menos a mesma espécie ou classe. Por exemplo, uma caveirinha pode virar um Gu e talvez possa virar um vampiro. Essa é a ideia dele. É como se um Goblin pudesse virar um Orc e virar um Ogro. Entendeu? Mais ou menos da mesma classe ali, eles podem ir mudando. Então ele quer virar um vampiro, de preferência, uma coisa que é parecida com um ser humano, para poder voltar ao mundo dos vivos. Né? E aí rola um mistério que é o seguinte, nesse anime. O que vai acontecer exatamente com ele? Ele vai ficar o tempo inteiro na masmorra e nunca vai poder sair por causa da aparência dele? Ou ele vai alcançar uma forma humana, pelo menos temporária? Porque se alguém lembra, teve um anime umas 2 temporadas atrás chamado Yusha Gashinda, que era um anime de eti lá, que o cara matou o herói sem querer numa armadilha, e ele tinha forma humana às vezes. Às vezes ele ficava esqueletão, mas às vezes ele voltava uma forma humana. E eu quero saber se isso vai acontecer com ele. Então isso também me deixou no mistério. Ou se ele vai ficar sempre como caveira e o tempo inteiro na masmorra. Então o anime vai se passar o tempo inteiro lá dentro. Ele só vai sair de vez em quando pra falar com alguém, bem esporadicamente. Ou como que vai ser? E também qual que vai ser a relação dele com aquela personagem que deve aparecer, que é a Espadachim, que eles anunciaram no último episódio. Porque ela tava procurando ele e foi pra mesma masmorra que ele. Né? E eu também quero saber se vão abordar a temática de ele parecer um monstro. Das pessoas olharem pra ele numa masmorra e verem ele um monstro e ele poder ser até considerado um boss um dia.
não é? Porque se ele for virando um Ghoul, um bicho mais forte, ele poderia ser um boss da região, mesmo sem querer. Né? Que os caras vão atrás dele pra matar ele. Ah, tem um monstro ali. Ele nem é monstro, ele nem quer matar ninguém. Mas todo mundo vai atrás dele pra matar ele e gera uma confusão. Isso seria uma coisa, acho, bem interessante de trabalhar. Não sei se vai, e é por isso que eu também trouxe esse anime aqui. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso. Espero que tenham gostado do vídeo, das indicações, do resumo. Se gostaram, deixa um like, porque ajuda demais o canal, sério mesmo. E também se inscreva, porque eu falo de praticamente todo anime aqui. E aí, se você quiser algum anime qualquer, deixa nos comentários, que muito provavelmente eu trago, beleza? Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.